Então, boa noite para quem está assistindo, boa tarde, bom dia para quem está vendo a gravação. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês, parabenizar aí pela participação. Estamos entrando na quarta semana já, né, dessas atividades remotas, dessas aulas remotas. Vocês estão aí firmes e fortes, né, resilientes, acreditando, né, nessa possibilidade da produção do conhecimento. Eu acho que isso é bem legal, né? Só queria já falar que acho que vocês estão bem se esforçando bastante, né? A gente sabe do próprio esforço que está sendo também para a gente, para os alunos, a gente tem consciência disso. Eu também tenho filhos que estão estudando aqui em casa, sei como é, né? Essa dinâmica de estudar em casa é muito difícil, com todas as demandas, né? Que vocês ainda devem ter de família, de conhecidos, né? A gente está vivendo nessa situação emocional e também sentimental bastante frágil, né? Para todo mundo, para a gente, para os conhecidos, para os familiares, a gente tem que dar atenção e fazer outras coisas, alguns com filhos, né? Outros de vocês que são da área da saúde estão trabalhando na linha de frente aí do enfrentamento da pandemia, né? Não deve estar sendo fácil. Então, eu precisava reconhecer isso, né? Parabenizá-los, né? O outro ponto, antes da gente começar, eu gostaria de reforçar, né, a importância da participação dos alunos na pesquisa que o CPA lançou hoje, né? Eu sou membro do CPA da Faculdade de São Lucas e a gente está lançando uma pesquisa de satisfação e todo ano, todo semestre tem isso para saber sobre os cursos, sobre a faculdade e agora, né, nessa dinâmica que a gente está fazendo, muito importante que vocês participem, respondam, né, e que a gente possa encontrar ali aquilo que pode ser melhorado, aquilo que está dando certo, para que a gente possa continuar oferecendo o melhor, né, a instituição possa continuar oferecendo o melhor para vocês, tá bom? Em termos de educação. Então, não deixe de participar, de responder bem rapidinho. Essa pesquisa da CPA, vocês devem ter recebido o link, se não receberam, me falem através do representante, eu mando para o representante, vale a pena, de fato, participar, né? É o nosso canal de comunicação, feedback oficial, onde vocês podem colocar ali seus comentários, fazer sugestões, né, críticas construtivas aí a esse processo que está sendo novo para todos, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vamos começar a falar vamos falar primeiro da dinâmica das aulas e das tarefas dessa aula e da próxima aula, tá bom? A gente tem essa aula hoje, dia 6 de abril, né, onde eu estou lançando um slide, né, que é relativamente longo. Resolvi fazer isso porque é um resumo do texto, em vez de passar o texto para vocês, eu estou passando esse resumo do texto na forma de slide. Vocês vão ver que é um slide bem cheio de textos, de palavras, porque é um resumo de um capítulo de um livro que não é curto, ele é extenso, né? Sintetizei algumas informações, selecionei ali informações que eram importantes para a gente e coloquei coisas que eu acho que é importante para vocês, né? Só que a explicação desse slide, ela ficou bastante longa, ficou 1 hora e meia, tá? Então, para a tarefa dessa aula de hoje, eu selecionei uma questão que está na parte inicial da explicação, tá? Com 40 minutos, 45 minutos, eu não olhei exatamente até que minutos, mas até metade do slide que você assistir, da explicação do slide, né, até metade do slide, você consegue responder a tarefa de hoje, a questão de hoje, tá bom? Uma questão importante, que é a questão da relação entre tempo e espaço, né, ou da separação do tempo e do espaço, como o Giddens, que é o sociólogo que escreveu esse texto, coloca. Tudo bem? Já falo mais sobre o Giddens e o texto dele. Então, o slide está em PDF para vocês, tem a explicação desses slides que eu fiz no PowerPoint, né, com uma narrativa, com uma voz ali explicando os slides, e a questão, né, que como a gente combinou, de vocês fazerem essa parte escrita da aula, tá bom? Como a semana que vem é feriado, né, então quem tiver interesse, quem tiver oportunidade, se quiser depois assistir o restante da explicação, será bem interessante, né, tenho certeza. Então, a gente tem essa aula do dia 6, a próxima semana, dia 13, é feriado, e tem a aula do dia 20,
tá? Na segunda-feira daqui a 15 dias. Essa aula eu também já coloquei no Blue, para vocês assistirem, tá bom? Para vocês realizarem atividade referente à aula. Então, como tem esse slide longo, essa explicação essa semana, para a próxima aula eu não coloquei slide, tá bom? Vocês precisam assistir uma entrevista com outro sociólogo, ele está falando da sociedade contemporânea, né, nesse contexto de globalização também, e o que isso implica, e responder a uma questão sobre um assunto que está no vídeo, relacionado à questão atual do coronavírus, ok? Então, a gente tem essa dinâmica, eu vou, né, mais ou menos compensar aí o que tem de teoria agora na aula de hoje, com uma atividade mais prática na próxima aula, que é uma entrevista de meia hora. O único senão dessa entrevista é que ela foi feita em inglês, né, e tem legenda em português. Então, uma entrevista tem que ler a legenda, mas ela é bem interessante, bem gostosa de assistir, tá bom? Também tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista e do Bauman, né, um senhorzinho de 80 anos, recém-falecido, faleceu há 4 anos, e um dos sociólogos mais lidos, inclusive fora da sociologia, mais fora da sociologia que dentro da sociologia. Tem livros bastante conhecidos dele. No dia 20, nesse mesmo horário, né, às 21 horas, eu entro ao vivo no chat da sala de diversidade humana, no Blue, e às 9h15 eu vou abrir uma aula, uma videoconferência, né, ao vivo, para tirar dúvidas, conversar sobre essa entrevista, tá? Tirar outras dúvidas que vocês, porventura, têm a respeito das atividades que eu propus para vocês fazerem. Tudo bem? Então, só não vai ter, a diferença é que não vai ter esse slide com explicação, é assistir uma entrevista e fazer o exercício. Então, tá bom. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí no chat para a gente responder sobre essas atividades antes de eu entrar na aula. Para quem chegou, estou lembrando, não esquece de deixar registrar aí sua presença ali no chat, tá bom? A gente está realizando agora. Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. O Anthony Giddens, que é o sociólogo que escreveu esse livro, né, é um sociólogo inglês, ele é vivo hoje, né, então está vivo ainda, é contemporâneo, né, e ele tem uma larga produção no campo da sociologia, participou por um período na década de 90 do governo inglês, como assessor do governo inglês, e ele tem um livro que ele chama de As Consequências da Modernidade, onde ele discute as características institucionais da sociedade moderna, né? Eu coloquei no slide como leitura para vocês, né, a introdução desse livro, tá bem? Aliás, eu coloquei a indicação lá no texto básico, a indicação do livro, a leitura do primeiro capítulo, que é a introdução, mas como eu falei, não é obrigatório, né, para essa aula também, é só ler o slide ali, ouvir a explicação já é suficiente, porque a gente precisa, que é o conceito de sociedade moderna, que tem uma relação, né, intrínseca com a noção de globalização, beleza? Então, nesse livro, ele vai expor o posicionamento dele sobre como ele analisa o que é sociedade moderna. Então, tem várias possibilidades de fazer essa análise, né? A gente tem diferentes possibilidades de explicar a sociedade moderna, o que é a sociedade moderna, desde os sociólogos clássicos do século XIX, né? Karl Marx, Emílio Durkheim, Max Weber, né? Que produziram suas interpretações sobre a sociedade moderna, como eles viam essa sociedade, isso o Giddens retoma nesse texto, né, as análises clássicas e faz a crítica dessas análises, né, do ponto de vista dele, quais os limites dessas análises. Em resumo, né, o que ele coloca como limite é que todos os pensadores do século XIX, inclusive esses 3 sociólogos, são um tanto quanto otimistas com relação ao futuro da sociedade, né? Eles não previram as consequências danosas, né, perigosas, inclusive para a própria existência da humanidade, que acometeram o mundo no século XX, né, continuou ainda no século XXI. A questão ambiental, a própria questão
da guerra nuclear, né, das guerras mundiais, isso não estava no horizonte daqueles pensadores, eles tinham uma visão otimista do mundo e dos seres humanos, né, então, o futuro. Aliás, isso é o que marca até, uma das características, segundo o Giddens, que marca o que é a sociedade moderna frente aos outros modelos de sociedades anteriores, que ele vai chamar de sociedades pré-modernas ou de sociedades tradicionais, né? Exatamente o caráter de descontinuidade da sociedade moderna, como vocês vão ver nos slides. Então, como que ele define, né, essa noção de descontinuidade das sociedades modernas? Ele diz que até o século XVII, as sociedades, todas elas tinham sido sociedades marcadas pela continuidade. A sociedade e os indivíduos que constituem essa sociedade teriam, né, como referência para o seu modo de vida, para a vida presente, para a vida cotidiana, eles teriam como referência o passado. Né? Então, a proposta, a ideia era que eles pudessem manter, né, continuar aquela vida do passado. Né? Então, um sentido de continuidade da vida como ela é, como ela foi. Né? Então, é que muitas análises até esse momento, né, faziam a leitura e propunham soluções dessa perspectiva. Tem uma crise aqui, tem um conflito, tem gente passando fome, tem doença. Por que isso está acontecendo? Porque a gente está deixando aquelas características do passado. A gente precisa voltar à vida como era no passado. A gente precisa retomar. Então, há sempre a referência lá no passado. Ok? Com a sociedade moderna, né, a partir do século XVII na Europa, esse é o período que o Giddens localiza como surgimento da sociedade moderna, o ponto de referência se desloca para o outro lado, né, passa a ser o futuro, né, e a visão de um futuro otimista, né, que o futuro será melhor do que é o presente, né, o presente que é melhor do que foi no passado. Então, esse é o sentido de descontinuidade da sociedade moderna que o Giddens coloca. Ela é uma sociedade que quer descontinuar o passado, ela está se referindo ao futuro. Né? Então, está tudo por construir, né? Tudo por fazer, e tudo que existe não tem referência como no passado. Isso marca a possibilidade de existir um dinamismo no ritmo de transformação, de mudança da sociedade. Né? Permite a aceleração das mudanças sociais, permite uma aceleração no ritmo das mudanças, ou seja, aumenta o dinamismo social, o dinamismo das sociedades. Né? Isso com o auxílio de alguns fatores, né, que o Giddens vai colocar. O primeiro deles é a separação do tempo e espaço. Tem a ver com a questão que eu coloquei para vocês responderem hoje, tá bem? O que seria essa separação do tempo e espaço? A separação do tempo e espaço é marcado, né, como o Giddens coloca, como o esvaziamento do tempo da noção de espaço e o esvaziamento do espaço da noção de tempo. Tá? Vamos voltar um pouquinho. Como é que é a noção de tempo e espaço para a física, para os teóricos da física, para a física teórica? Até hoje, a noção de tempo e espaço na física não é uma noção separada. Na física não existe o tempo separado do espaço. Eles são dois lados do mesmo fenômeno. Claro? Então, quando os astrônomos vão estudar, por exemplo, a distância dos planetas, né? Vamos supor, diz assim, planeta alfa Y está a 300 mil anos-luz do planeta Terra. Ora, essa unidade de medida, né, fala de uma distância que está referida ao tempo que a luz leva para percorrer o espaço. Né? Um ano-luz é o espaço percorrido pela luz ao longo do período de um ano. É nesse sentido que a gente fala que o tempo é ligado ao espaço. Não tem como falar do tempo, a percepção do tempo, sem se referir ao espaço. Né? Da mesma forma, não tem como se referir ao espaço sem se referir ao tempo que se leva para percorrer esse espaço. Né? Na vida das pessoas, né, na vida comum, no senso comum, a gente também tem essa referência tempo espacial. Tá? Era mais comum antes, hoje essa medida do tempo
e do espaço está abstrata, né? O tempo é esvaziado do espaço, como o Giddens vai dizer, o espaço é esvaziado do tempo, mas em muitas situações a gente ainda faz essa associação. O próprio cérebro humano tem a percepção do tempo e do espaço em razão da relação desses dois fenômenos. Né? Eu coloco lá na explicação um exemplo, imagina a sua infância, né? Foi muito significativo, né? Um dia quando já adulto, nos meus 30 e poucos anos, quando eu voltei à sala onde eu fiz a escola o jardim, né, a pré-escola, hoje o nome, a pré-escola. Na minha referência, quando eu tinha 5 anos, aquilo lá era um salão enorme, né, uma sala muito grande, espaçosa. Para minha surpresa, quando eu voltei a estudar, fiquei procurando um lugar, não, é aqui mesmo. Era uma sala de 4 metros por 4 metros, parecia que tinha 15 metros por 15 metros quando eu era criança. Era essa a memória que eu tinha daquele espaço, né? Por quê? Porque a minha relação com aquele espaço se deu no momento que eu era menor, né? Minhas pernas menores, eu demorava mais tempo para percorrer aquele espaço. A referência que eu tinha do espaço era em relação ao tempo, né? Em que eu é, precisava para percorrer aquele espaço. Tá claro, mais adulto, né, maior, com pernas maiores, você vê que não, que o espaço é menor do que realmente é. A percepção do espaço é outra. Tá ok? Se você puxar na sua memória, você vai ter, com certeza, algum momento que você teve essa sensação, né? Estou mentindo? Deixa eu ver aí quem já passou por essa situação. Né? Por que que a gente passa por isso? O cérebro engana a gente, porque a nossa noção de espaço é referenciada à noção de tempo e vice-versa, né? Só que no século, a partir do século XVII, com várias inovações tecnológicas na área do transporte, em outras áreas tecnológicas, como a invenção do relógio de pulso, por exemplo, o relógio mecânico e depois o relógio de pulso, faz essa distinção, essa separação do tempo e do espaço. A gente passa a medir no relógio o tempo abstrato, né? O tempo até então era medido com referência ao lugar, né? Ao espaço físico, um relógio de sol, ou a forma como as pessoas contavam a passagem do tempo, a passagem dos dias, dos períodos dos anos, isso variava de aldeia para aldeia, né? De lugar para lugar, de cidade para cidade. E não existia uma forma única, né, global, de medir os meses do ano, os períodos do ano, como existe hoje o calendário, né, greco-romano, que é universal, né? Então, o tempo era marcado, ligado ao lugar em que ele era medido, ele era vivido, experimentado, né? Com o relógio, a possibilidade da abstração, que permite a coordenação, né, de movimentos e de deslocamentos entre as partes do mundo, entre os diferentes lugares do mundo, mas esvazia a contagem do tempo e do espaço. Vem um tempo abstrato, que é marcado pela velocidade do elétron, um determinado átomo, que eu não me recordo agora, que é o que mede os segundos, né, do relógio. Não é isso? Vocês sabem melhor do que eu essa área da física, que eu não manjo nada. Mas é essa marca abstrata, ou seja, em qualquer lugar que a gente esteja no planeta Terra, o relógio vai marcar os segundos da mesma forma, né? Com a mesma intensidade, com a mesma duração, melhor dizendo, né? Isso não varia mais de lugar para lugar, é o mesmo tempo em qualquer parte do mundo, né? Então esse é o sentido que o Giddens fala de esvaziar o tempo do espaço, tá bom? A mesma coisa com o espaço, né? Ele vai perdendo, né, com a racionalidade do mundo, a sua referência ao espaço, ao tempo que a gente leva para percorrer determinada distância. O espaço tem essa referência para a gente, como esse exemplo que eu dei da minha infância, né? Esse é um fenômeno muito importante para a constituição das sociedades modernas e, por consequência, da globalização. Por quê? Porque, segundo Giddens, a separação tempo-espaço permite o desencaixe das relações sociais. Ora, o que é o desencaixe? A questão que está lá para vocês na aula de hoje. O desencaixe das relações sociais é o fato de a gente separar os interlocutores, né, os interagentes de uma relação social, do espaço e do tempo. Uma interação social em situação de normalidade, ou vamos dizer, de sociedades não modernas, né, sociedades tradicionais, uma interação social só ocorre face a face no presente, no momento presente.
Eu preciso estar olhando no olho do outro, estar no mesmo lugar que ele está, presente naquele lugar, naquele momento, senão não tem interação social, né? Isso que nós provavelmente estamos fazendo agora, nesse momento, né, é um exemplo de uma relação social desencaixada, né? Ela está desencaixada no sentido do espaço, né? Nós não estamos no mesmo lugar, estamos interagindo, olha só, né? E muito provavelmente, se você estiver assistindo essa gravação, nós não estamos nem no mesmo tempo, né? Essa aula vai ficar gravada no repositório no YouTube, que pode ser assistido por uma pessoa daqui a 10 anos em qualquer lugar do mundo. É isso que ele fala do desencaixe das relações sociais, tá claro? Das interações sociais. Então, não precisa mais ter duas pessoas no mesmo momento, no mesmo lugar, para interagirem socialmente. A virtualidade das relações sociais que o Giddens chama de desencaixe social. Esse texto dele é do final dos anos 90, né? Essa realidade da interação virtual nem estava fortemente presente na sociedade ainda, já existia, mas de uma forma incipiente, né? E já previa essa possibilidade. Mas ele traz outros exemplos que marcam, né, as ferramentas que permitem esse desencaixe. Ele chama, na verdade, de mecanismos. Quais são os mecanismos que produzem o desencaixe das relações sociais, né? Então, ele enumera dois exemplos. O que ele chama de fichas simbólicas e o conhecimento perito, né? O que seriam fichas simbólicas? Ele diz, o melhor exemplo de ficha simbólica é o dinheiro, o papel, o dinheiro, né? Porque ele permite separar o comprador do vendedor, né? Vamos pegar um exemplo, a gente vivesse numa aldeia na Idade Média, né, ou em 1500, em qualquer lugar do mundo. Eu fabrico lápis, tem lá 10 lápis sobrando, eu só uso um para escrever. Mas para escrever eu preciso de um caderno, e eu não sei fazer caderno. Então eu quero trocar meus lápis, meus 9 lápis que estão excedentes, por um caderno. Então eu vou até o mercado da minha aldeia, né, e procuro lá alguém, né, um colega que faça cadernos e que, ao mesmo tempo, esteja disposto a trocar seus cadernos excedentes por lápis. Então, a troca, né, essa interação social, essa relação social só poderia acontecer nessa situação, sem dinheiro, de forma encaixada, as duas pessoas com interesses e demandas e ofertas coincidentes, estejam no mesmo lugar, no mesmo momento, para realizar a troca. Eu troco meus 9 lápis por um caderno. Então, eu tenho que sair procurando ali no mercado todo mundo que fabrique caderno e esteja precisando de lápis. Então, eu vou numa primeira semana, volto na outra, passo 5 meses e não encontro ninguém que tenha caderno sobrando que esteja precisando de lápis, né? Só lá, depois de 6 meses, por uma baita sorte, eu encontrei alguém que tinha lá um caderno que queria trocar por lápis. Atrasou minha vida, né? Fiquei esperando 6 meses para ter um caderno. Imagina a mesma situação com o mediador do dinheiro, dessa ficha simbólica, o dinheiro. Então, eu fui no primeiro dia no mercado, já consegui vender meus 9 lápis, por R$10. Né? Fiz uma promoção lá e o cara comprou 9 lápis por R$10. Na hora, cheguei lá, já tinha alguém querendo comprar lápis. Não importa o que ele tem para trocar, o que ele tem para trocar pelos lápis é dinheiro, é a ficha simbólica, R$10. Eu peguei aqueles R$10 e fui até ali na frente, dei 10 passos e comprei o caderno de alguém que estava lá para trocar ou vender o caderno. Em 5 minutos eu resolvi meu problema, né? Mas poderia ter sido diferente, eu poderia ter ido num dia, vendido lápis, e depois, no outro dia, ter ido lá num outro lugar, num outro mercado, eu sei que tem vendedor de caderno, e comprar o caderno daquela pessoa. Então, esse é o exemplo do desencaixe que a ficha simbólica permite, né? Eu não precisava estar no mesmo momento, aquela pessoa que tinha o caderno e queria trocar o caderno por lápis, né? Eu troquei meu lápis por dinheiro, depois troquei meu dinheiro pelo caderno. Isso dinamizou a troca, né? Dinamizou as relações sociais. Tá claro? Esse é o exemplo, e isso, então, o que acontece? Acelera a, as interações sociais, vamos dizer assim, isso acelera. Pensa agora nessa questão individual, numa questão da macroeconomia de um país, né? Então, isso acelera a economia do país, produz um desenvolvimento,
muito mais rápido as coisas são vendidas e compradas, e a economia dá um salto, né? Então, aumenta a velocidade das transformações sociais, das mudanças sociais. O conhecimento perito, ele vai na mesma direção, é claro, ele vai na mesma direção, no sentido de que eu não preciso estar interagindo pessoalmente com um especialista para confiar que aquilo que eu vou usar funcione perfeitamente e não me cause risco. Tá? Em situação tradicional, vamos supor, lá no século XIX, né, ainda já está na sociedade moderna, mas no momento de invenção do avião, vamos supor que isso fosse num período anterior, né, que antes de Santos Dumont tivesse existido um outro primeiro inventor do avião, em 1700. Né? Naquele momento, né, se eu precisasse usar um avião, eu só usaria o avião porque eu conhecia, né, eu deveria conhecer aquele que projetou e fabricou o avião, eu conheço pessoalmente, eu sei que ele honra a amizade que ele tem e a palavra que ele tem. E se ele fez aquilo, como eu conheço a história de vida dele, conheço a família dele, os pais dele, eu sei que são pessoas boas, íntegras, morais, éticas, ele não ia fazer uma coisa que ia dar errado, poderia matar pessoas. Então, eu confio na pessoa que fez aquele avião para que eu possa viajar de avião. Imagina hoje, quando você vai pegar um avião lá, você não sabe como é que aquele baita daquele avião para em pé, para lá no ar, né, e não cai no chão. Eu tenho uma vaga noção, nós temos uma vaga noção, mais ou menos como é que funciona, mas exatamente como que aquele troço daquele tamanho para no ar, a gente não sabe. Mas a gente enfrenta esse risco, sobe no avião e vai fazer a viagem de avião. Por quê? Porque nós confiamos no conhecimento perito por trás daquele meio de transporte. Conhecimento especializado, que alguém tem, que eu não conheço, mas que eu confio não na pessoa que projetou e não no engenheiro que fabricou aquele avião, mas no conhecimento por trás daquele projeto e daquela fabricação. Esse é o conhecimento perito, né? Eu não sei como é que funciona, mas eu tenho fé, né? Eu acredito, eu tenho uma crença de que existe um conhecimento perito que permite, né, minimizar ao máximo o risco daquele negócio gigante, aquele jumbo, não cair no chão. E é por isso que eu vou tranquilamente embarcar numa viagem, fazer uma viagem de avião. Né? Tenho uma vaga noção, não sou físico, não sei como é que funciona, não sei exatamente, mas eu confio que existe um conhecimento por trás daquilo que garante que aquele avião não vai cair. A questão da segurança e do risco que o Giddens coloca no texto dele. Né? Só que isso acontece não é só com os meios de transporte, acontece com todas as dimensões da nossa vida na sociedade contemporânea, na sociedade moderna. Né? Só um minuto. Só. O que acontece? Por que isso acontece? Né? Por exemplo, dando um exemplo, então, eu tenho um problema de relacionamento com a minha família. Eu não vou sentar e resolver esse problema, porque acho que eu não sou capaz, eu não sou um especialista nisso. Né? Eu confio num especialista, num psicólogo, num terapeuta de casais, eu confio no conhecimento perito sobre relações familiares. Então, eu contrato um terapeuta para resolver esse meu problema. Né? Então, a gente perde toda a dimensão da autonomia da nossa vida, porque a gente confia a nossa existência a peritos, a especialistas, né, que dominam os conhecimentos de diferentes áreas. Eu acho que eu não posso educar meu filho, então eu preciso confiar a educação do meu filho. Tem um conhecimento especializado em educar crianças, adolescentes, ok? Né? E assim para tudo que a gente faz na nossa vida. Né? Eu não sei como é que funciona essa tecnologia que está fazendo essa mediação entre nós nesse momento, nessa aula, né? Mas eu confio que tem um conhecimento perito, um conhecimento especializado na área da informática, da informação, que permite que isso aconteça, que a minha fala esteja chegando, né, a cada um dos alunos que estão me assistindo nesse momento. Ok? Como é que isso funciona? Não sei, imagino. Vai por ondas, vai por fios, eu não sei lá, não tenho noção. Mas eu tenho fé que isso funcione.
tá claro? Isso também dinamiza as relações sociais, a sociedade, as mudanças sociais, né? E isso tudo, né, produz uma sensação que o Gibbs vai falar de compressão do tempo e espaço. Parece que a Terra fica pequenininha, né? Que aquela Terra que era gigante, enorme, parece que ela se comprimiu, ficou pequenininha, né? Em 24 horas é possível viajar do Brasil ao Japão. Isso é uma distância muito pequena, né? Parece que os lugares estão mais próximos, né? E o alcance das nossas práticas, dos nossos comportamentos, eles se tornam alcances globais, né? O fenômeno que a gente está vivendo nesse momento, no mundo, é prova disso, né? Pela primeira vez na história da humanidade, um vírus se disseminou por todo o globo terrestre, ele está em cada cantinho do planeta Terra, né? E de forma muito rápida, né? Ele é a expressão das consequências das consequências da globalização, da modernidade, como o Nunes coloca no texto dele, né? Isso aconteceu por conta dos aviões e toda a tecnologia de transporte, e ao mesmo tempo as estratégias de enfrentamento pela disseminação da informação, né? Praticamente a informação simultânea dessas informações. Então, o que estava acontecendo na China, o ritmo de aumento da contaminação, o mundo inteiro já estava sabendo, né? Os pesquisadores chineses isolaram o DNA do vírus, já imediatamente compartilharam essa informação com pesquisadores do mundo inteiro, no sentido de uma colaboração através desse conhecimento perito, para tentar encontrar uma vacina, um remédio para curar essa pandemia. Então, as consequências da disseminação é própria dessa característica da globalização e também o enfrentamento, né? Nunca isso existiu na história da humanidade antes, né? Então, essa é a marca, né, dessa ideia, desse conceito que a gente chama de globalização, né? Um pequeno gesto que eu faço aqui, na minha casa, na minha rua, né, jogar um lixo, um papel, um copo descartável na rua, isso vai ter implicação, vai ter consequência para um jovem que está vivendo lá do outro lado do mundo, lá na Turquia, na China, né? Porque hoje as mudanças climáticas, as questões ambientais, têm impacto no mundo todo, né? Se recorde do debate sobre a floresta amazônica no ano passado, né? E a preocupação do mundo, né, sobre a proteção da Amazônia, o que o governo brasileiro estava fazendo para proteger e manter as florestas em pé. Por quê? Uma coisa que acontece aqui nesse lado do mundo afeta o clima no mundo inteiro, né? Provavelmente isso já acontecia, né, há centenas de anos, há milhares de anos, mas não era tão rapidamente, tão facilmente percebido como é hoje, dado esse frágil equilíbrio no ecossistema mundial provocado, né, por essas características dessa sociedade que nós criamos, a sociedade moderna, a sociedade globalizada. Bem, pessoal, para a aula, porque a gente importa, como eu falei para vocês, é isso. Ele vai falar de outras características, outras consequências, né? Ele vai falar da reflexividade da sociedade moderna, como conhecimento produzido sobre a sociedade volta para a própria sociedade e acelera ainda mais as mudanças da sociedade, mas é isso que a gente vive, né? É de cada vez mais aquelas características que marcam a sociedade moderna, das suas novas instituições, são cada vez mais rápidas e o alcance cada vez maior, né? O Giddens fala do escopo da mudança, né? O alcance da mudança. Então, antes as mudanças provocavam transformações locais, na minha aldeia, na minha comunidade, na minha cidade, quem sabe na região. Hoje, uma mudança num lugar do mundo atinge todos os cantos do mundo, né? Então, o alcance ampliou e a velocidade dessa mudança, o dinamismo das mudanças também se ampliou e cada vez se amplia mais, né? O alcance e a velocidade, né? Pensar nos meios da informação, da tecnologia da informação, de comunicação, né? Você tem um telégrafo, quanto tempo ele demorava para transmitir informação, né? Depois veio o rádio, quanto tempo depois do rádio veio o cinema, depois do cinema veio a televisão, demorou um tempão, né? Depois da televisão veio a internet, e as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Nesse campo da comunicação, das tecnologias da informação, né? Que demorava 200 anos antes para chegar uma nova tecnologia e suplantar aquela anterior, hoje é coisa de alguns anos, já muda tudo, né? É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se vocês anotaram. Aproveita para escrever agora, ou quem quiser, sinta-se à vontade para abrir o microfone, perguntar, tá bom? Estou
ouvindo vocês. Questão da aula, questão das tarefas. Acho que ficou claro? Se não ficou claro, pode perguntar, por favor. Tá bom? Ótimo. Não tem. Eu estou mais um tempinho ali no chat da aula, acho que já deu nossa hora, já passou um pouquinho. Quando eu começo a falar, começa a me empolgar. Mas veja, o assunto é difícil de falar rapidamente, né? Pessoal, eu agradeço muito, vocês têm até o final, né? Seria o final da aula, até as 10h40, alguns minutinhos ainda. Quem quiser já tentar ir lá na questão responder, fique à vontade, tá bom? Eu pedi para vocês responder, dar um exemplo, né? O que o Gideon está chamando de separação tempo-espaço, e pegar um exemplo dessa separação e explicar com as suas palavras, tá? Vamos lá, rapidinho, eu já mostro para vocês aqui como é que é a questão. Opa, estou aqui no chat. Vamos aqui. Vocês vêm aqui na aula 8, né? A tarefa aqui, Sociedade Moderna e Globalização. Tá? A separação, vocês estão vendo aí, né, a minha tela. A separação entre tempo e espaço é importante na modernidade como condição do processo de desencaixe. É uma frase que eu tirei de uma resenha do livro do Giddens, que está indicado aí como leitura para vocês. Está no blog chamado Informação e Política, tá? De 2013. Então, a separação entre tempo e espaço é importante na modernidade como condição de processo de desencaixe das relações sociais, né? Que permite a aceleração das mudanças, né? Que permite o dinamismo da sociedade. Cite e explique com suas palavras um exemplo de mecanismo de desencaixe apresentado por Anthony Giddens. Né? Quais são os exemplos que eu falei de mecanismo de desencaixe para vocês? As fichas simbólicas, no caso do dinheiro, e o conhecimento perito. Né? Um desses dois, você procura explicar com suas palavras. Aproveita que está fresco ainda na cuca de vocês, né? E tentem já responder hoje mesmo essa questão. Tá bem? Eu agradeço a participação de vocês. Se vocês não tiverem mais dúvidas, né, uma ótima noite, uma ótima semana, um bom feriado e até a próxima aula. É isso aí. Saúde para todo mundo. Espero que estejam todos bem.